Olá, boa tarde, feliz ano novo a todos vocês, professoras e professores que vão assistir essa live, que provavelmente, se nada der errado, vai ficar gravada, né? Então, estou muito feliz que é a nossa primeira live de 2022. Oi, Laura, querida, seja bem-vinda. E hoje eu vou falar com vocês sobre 10 maneiras de usar esses jogos aqui, que são jogos de estrutura da língua, que eu chamo de estrutura da língua por um preconceito que as pessoas têm de falar a palavra gramática, mas talvez eu pare de falar estrutura da língua e fale de gramática, porque esses jogos foram feitos para que a gramática seja ensinada de uma maneira mais leve. Sim, é possível ensinar a gramática de uma maneira mais leve, mais gostosa, né? E a gente pode fazer isso através dos jogos e dessas atividades. Então, tem 10 atividades que eu vou compartilhar com vocês para alunos desde iniciantes até alunos mais avançados que estejam querendo revisar, né, o seu conhecimento de gramática e também desenvolver a sua fluência. Já adianto que todas as atividades serão desenvolvidas para que o seu aluno tenha mais fluência. Quando é que começa a fluência na língua inglesa? A fluência começa nos primeiros exercícios, você pedindo para o seu aluno verbalizar, para aquilo passar pelo corpo dele. Sim, tem que passar pelo corpo, né? Pra gente, a língua é alguma coisa muito interessante, né? Porque por exemplo, se eu aprendo história, não tem que passar pelo meu corpo, mas a língua eu tenho que falar, eu tenho que colocar em prática para realmente aprender. Então é isso que eu vou fazer com vocês hoje, dando essas 10 dicas. Se vocês acham que tem algum professor, algum colega de vocês que se beneficiaria desse ensinamento aqui, compartilha com eles. E sem mais delongas, vamos começar. O primeiro exercício, a primeira atividade, o primeiro joguinho eu chamo de Sentence Race. Como é que ele acontece? Então, você pode dividir a sua classe em 2 times, né? Aí vai depender muito do número de alunos que você tem. Se eu estou falando com o professor de Instituto de Idiomas, 2 times já é o suficiente, né? Se eu estou falando com o professor que trabalha numa escola ensino fundamental, ensino médio, pode fazer até 4 ou 5 times. Eu já fiz quando eu dava aula na FATEC, na faculdade, e a gente fez até 5 times. 5 times, se vocês acharem legal, pede para cada aluno dar um nome, né? Cada time dá um nome para o seu time, isso causa uma sensação maior de pertencimento. Aí eu vou precisar de uma lousa grande. Se eu tenho 5 times, eu vou colocar 5 espaços, dividir 5 espaços, coloco os nomes dos times lá em cima, cada aluno na frente do seu time. E aí, o que eu vou precisar? Eu vou precisar dos cards da Play to Learn que eu vou usar. Então, como eu disse, se eu, por exemplo, quero fazer frases no passado, peraí, aqui. Então, eu posso colocar só as frases, só os verbos no passado, aqui. Se eu estou usando o Simple Past Did, eu coloco os verbos no passado. Coloco eles assim, um montinho. E aí vai ficar na mesa do professor. O que o aluno tem que fazer? Quando você diz, né? Aí você vai decidir como é que você vai começar essa competição. Então, revisando. Um montinho de cartas. E aqui eu coloquei só no passado, mas eu posso colocar qualquer outra carta. Ó, eu posso colocar essas cartas aqui também. Last year. Com o tempo que a ação aconteceu, porque daí o aluno vai ter que fazer uma frase falando quando é que essa ação aconteceu. Então eu coloco lá as cartas assim, os meus alunos já estão lá em fileira, né? Se eu tenho vários times, e aí eu posso tocar esse sino aqui. Eu adoro esse sino, né? Toquei o sino, o que acontece? Cada um tem que ter um giz ou um marcador para escrever na lousa. Então o aluno tocou o sino, ele vai correr, vai pegar essa carta e vai olhar que carta que é e vai correr para a lousa e escrever uma frase. No passado, a gente combinou que seria no passado. Escreveu a frase, o que ele tem que fazer? Coloca a carta no fim do monte, dá
dá um marcador para o próximo colega da fila e vai para o fim da fila. Então é assim que vai acontecer, certo? Explicando de novo, quando eu toco o sininho para a ação acontecer, opa! Os alunos com marcadores na mão correm para a mesa do professor, pegam a carta, vão para a lousa, escrevem a frase, coloca a carta de volta no final do monte, dá o marcador para o seu colega e o próximo colega vai. Então, nesse caso, o que você vai... Você pode definir 5 ou 10 minutos para a atividade acontecer. Quando acabar, você toca o sino de novo, acabou a atividade. Aí, qual que é o papel do professor? Você vai revisar todas as frases que foram feitas. Se estiver correta, aí você vai revisar. Por exemplo, eles conseguiram escrever 7 frases e 3 estavam corretas. Então você marca que 3 estavam corretas lá. Depois e o legal é que você vai corrigir essas frases que eles fizeram nesse momento de agitação, de vontade de ganhar o jogo, né? Você vai corrigir na frente deles. Então, eles vão também ter uma segunda oportunidade de aprender. Então essa é a primeira atividade. Escreve aí pra mim o que vocês acharam. Tô vendo que tá entrando várias pessoas. Sejam todos muito bem-vindos. Então hoje eu tô falando de 10 atividades que dá pra fazer com os jogos da Play to Learn que ensinam a estrutura da língua. A primeira eu já falei, que foi a Sentence Race. A segunda eu vou precisar, tem 5 dessas atividades que, além dos jogos Play to Learn, eu vou precisar de um material extra, mas não é nada assim complicado, e eu garanto para vocês que esse material extra vai fazer com que seus alunos fiquem mais conectados com a sua aula e com muito mais vontade de participar, de falar, né? Então, olha, para essa segunda atividade que eu chamei de Bowling Words, eu preciso de um conjunto desse daqui, de boliche, né? Pode ver que eu tenho um bem vagabundinho de plástico. Aqui não tá parando de pé porque eu tô com uma caixa aqui, né, pra ele. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar as cartas que eu quero e eu vou colocar embaixo aqui, certo? Coloco lá 6, 7, 8 pinos. Não, pode ser numa mesa, pode ser no chão da sua sala de aula. Aí você vai dar a bolinha e o seu aluno vai jogar. Aí jogou, ele conseguiu derrubar 5 pinos. Conseguiu derrubar 5 pinos e as palavras, ele derrubou 5 pinos e ele resultou 3 pinos e resultou nessas 3 cartas aqui. O que o professor pode pedir? Se o aluno mais iniciante, a gente está com o jogo do passado, mas aqui tá go to school, tá no infinitivo. Então você pode pedir para que ele faça 3 frases usando esse verbo aqui, go to school, have a party e take a walk. Então, se ele derrubou, conseguiu fazer as 3 frases corretamente, 3 pontos para o time dele. E assim sucessivamente. Agora, se você tem alguns alunos que estão no nível mais avançado, você pode usar também. Só que daí, a atividade que você pede para eles fazerem é um pouquinho mais avançada. Você pode pedir para que ele monte uma história com esses 3 verbos aqui, que tenham essas frases, esses verbos e complementos que estão aqui. Então você pode usar tanto para praticar, né, para que seu aluno domine a estrutura do passado ou do infinitivo, e também pode usar com alunos que estão no nível mais avançado. Então essa foi a segunda atividade, que é Bowling Words. Escrevam aí pra mim se vocês já fazem, se vocês já conheciam essas atividades. Eu venho divulgando há algum tempo, né? E agora nas voltas aulas vou fazer lives com mais frequência para disseminar essa ideia de que a gente pode e deve ensinar gramática de uma maneira bem leve e muito comunicativa, porque a gramática existe para que a gente fale corretamente, né? Para que todos falem a língua de uma única maneira, né? Para que a gente possa se comunicar. Então eu tenho que ensinar a gramática de uma maneira comunicativa. Vamos lá, o terceiro,
O terceiro aqui é como jogar com os baralhos, né? Como é que eu posso? Aí eu vou precisar de todas as cartas. Vou pegar aqui, ó. Como é que eu jogo baralho? Como é que eu posso ajudar o meu aluno a dominar essa estrutura do Simple Past com baralhos? Primeira coisa, eu preciso desse baralho aqui, da Play to Learn, do passado. O que eu vou fazer? Eu vou embaralhar todas as cartas. Embaralho todas as cartas. Não vou embaralhar aqui, né? Mas tá embaralhada aí. Embaralhei todas. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar 4 cartas e coloco na mesa. Essas 4 cartas que eu coloco na mesa, ó. Dá pra ver? Faz de conta que isso aqui é uma mesa. Coloquei 4 cartas na mesa. Dou 6 cartas, aí eu distribuo como um baralho mesmo. Dou 6 cartas para cada aluno. Certo? E daí eles vão ficar com a carta assim. E o que sobrou vai sobrar carta. Você coloca no monte para ele comprar. Então eu olho aqui, se eu tenho cartas o suficientes para fazer uma frase no passado, vamos ver se eu tenho. They spent much money, quando aqui, yesterday. Eu posso simplesmente baixar a frase. Como é que fica? They spent much money yesterday. Certo? Esse é o objetivo, colocar na mesa a frase. Se eu já tenho, não compro nada, baixo a minha frase. Se eu não tenho, o que eu vou fazer? Posso comprar até 2 cartas. Lembra que eu falei que ia sobrar cartas? Aquele monte que sobrou, eu posso comprar até 2 cartas. Certo? Aí se eu tenho, aí eu vou baixar a frase. Eu esqueci de falar uma coisa que eu tenho que fazer. Antes de baixar a frase, isso foram os alunos que inventaram, não fui eu. E foi muito legal porque os alunos, vocês vão ver, quando vocês usam os jogos da Play to Learn, eles inventam as próprias maneiras de jogar. Isso é muito legal. Então, o que os meus alunos lá da FATEC fizeram? Eles falaram que seria mais legal sempre que, antes de baixar, eu trocasse a carta. Eu pego uma carta minha e troco com a da mesa, porque daí eu imprimo mais movimento para o jogo. They forgot to call you yesterday. Então, vendo que além de ter cores diferentes, né? Cada cor tem um objetivo. Assim o seu aluno vai gravar que o sujeito vai ser sempre nesse pink, o verbo no passado vai ser sempre verde e o complemento de quando aconteceu a ação vai ser sempre roxo. Isso vai ajudar muito, porque a maioria das pessoas, acho que 75% das pessoas são visuais. Então a gente fez esse jogo com o objetivo de ajudar as pessoas a memorizar através das cores também. Conta aí pra mim o que vocês estão achando, comenta aí, eu gosto muito de conversar com vocês, né? As lives são oportunidades que a gente tem de ter esse feedback dos professores. Gostaria de saber se vocês já conhecem os jogos ou se os jogos são novidade para vocês. Então essa foi a terceira maneira, que é baixar as frases. Aí, oi minha querida, tudo bem com você? Então, o que fica legal? Quando você faz esse jogo, no fim, o que tem na mesa? Tem lá 10, 11 frases. Aí o seu aluno vai, além de enriquecer o vocabulário dele, né? Ele vai memorizando, gravando como é que as frases em inglês são feitas. Teacher Mariane, coleção quase completa, meus alunos amam. Olha só que legal, muito bom ter esse feedback, né? Conta pra mim se você usa dessa maneira, se você inventou outra maneira, porque os professores também, né, inventam outras maneiras. Isso é legal, porque o jogo, a Teacher Michi, conheço e amo os games, que legal. Porque o jogo foi feito para vocês e para os alunos de vocês, né? Na hora que eu fiz lá, eu que criei todos, né? Eu posso ter tido uma ideia, mas depois na hora que você tá jogando, você tem uma ideia melhor que a minha. E usa dessa maneira com o seu grupo ou o seu aluno. Isso é muito legal, né? Os jogos possibilitam muita customização. Vamos lá, então. Agora eu vou para a quarta maneira, que é o bom e velho tic-tac-toe.
Demais, né, Risa? Obrigada, obrigada pelo feedback. Olha só, o tic-tac-toe é aquela maneira, é o jogo da velha, né, gente? Só que você pode, a Eliane, sempre com ideias ótimas. Ai, que legal, que bom que vocês estão gostando. Olha só, sempre que você leva um jogo e alguma coisa simples assim, gente, vocês podem até, olha, vou dar uma ideia pra vocês. Vocês podem até mostrar isso aqui, que vocês sabem que é uma caixa de pizza, né? Tá até sujinha aqui, mas eu aproveito, eu sou a rainha da reciclagem. Então, vocês podem até combinar, ó, tô dando uma ideia, que a professora de artes faça isso com os alunos. De repente eles podem fazer isso aqui na aula de artes e aí você fica com, sei lá, uns 8, 10 que você pode usar com seus alunos. Porque cada um desses aqui você vai usar com 2. É claro que eles podem colocar na mesa também, pode só usar essa fita aqui e colocar. Mas se você traz um gadget, se você traz alguma coisa diferente, você já ganha o seu aluno. Nossa, o que a teacher trouxe hoje? O que esse negócio colorido aí, teacher? O que a gente vai fazer? Então aqui é o bom e velho tic-tac-toe, jogo da velha. Você coloca então ele na mesa, dá um para cada par de aluno, eles vão colocar 9 cartas e aí eles vão ter que fazer as frases. Eu vou grudar algumas cartas aqui só para mostrar mais uma coisa que vocês podem de repente, se vocês querem fazer um tic-tac-toe, ó, eu tô grudando aqui para mostrar para vocês. O que eu tô usando para grudar? Eu tô usando essa Multi-Tack da Prit. Ela não danifica as cartas, tá? Ela fica um pouquinho, aí você fica um pouquinho de material e você tira com a unha, certo? Se você quiser, uma outra dica, você pode usar essa cola se você, por exemplo, quer explicar o tempo verbal para os seus alunos na lousa. E aí você pode grudar isso aqui na lousa. Eu tô grudando aqui bem rapidinho para eu mostrar para vocês. Eu comprei lá na Calunga, dá para comprar em vários teachers, porque eu uso e tenho ciúmes dos games. A gente tem, né? A gente não quer que estrague, que entorte nada, né, gente? Eu também, às vezes quando eu dava aula lá na FATEC, eles pegavam os tabuleiros e davam uma entortadinha, né, uma amassadinha. Aí meu coração vinha até aqui, né? Vai, meu Deus, pega com carinho. Te entendo. Olha só, colei. E aí, se eu quero fazer uma atividade na lousa, eu posso fazer, porque eu tô mostrando para todos os alunos, certo? Aqui eu fiz só para mostrar para vocês que existe essa possibilidade. Como é que pode ser esse tic-tac-toe? Eu posso pedir para os meus alunos fazerem frases afirmativas, negativas ou interrogativas. Ele escolhe um espaço. Aí eu tô sem uso o marcador, aquele marcador de quadro negro, né? Eu não trouxe aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu não tenho nada aqui. Não tenho. Bom, uso o marcador e aí eu tiro a carta, certo? E aí se eu fiz a frase correta, eu vou marcar um X ou a bolinha. Certo? Então essa é uma outra maneira. Eu tô dando várias maneiras de vocês. Agora eu vou mostrar, ó, tirei a carta, tá vendo? Não estragou nada. Tá aqui. A bolinha coloco aqui de volta. Ó, coloquei aqui de volta. Ficam todas assim. Não estraga e dá pra você colar coisas na lousa. É muito legal porque os seus alunos vão... você pode usar para explicar também. Depois eu mostro aqui no escritório, eu tenho vários colados, mas aí é com imã. Se você quer fazer uma coisa mais definitiva, você faz com imã, que fica legal também. Bom, então eu já falei 4 maneiras de vocês usarem os baralhos. Vocês estão vendo que tem 9 baralhos e para cada um desses 9 baralhos tem 10 maneiras de usar. Repete o nome da cola. Vou fazer uma propaganda para a Prit aqui de graça. Multi-Tack. Essa é a cola que eu uso. Eu acho que é uma cola, tipo uma espuminha que cola, tá bom? Aqui, ó. Multi-Tack. Que vai trazer mais possibilidades ainda de você usar os jogos com seus alunos.
Agora a quinta maneira. A quinta maneira chama-se, eu dou nome para tudo, né, gente? Chama-se Word Jumble Race. O que você vai fazer? Você vai pegar você pode pegar o jogo inteiro. De nada, minha querida. Você pode pegar, separa, por exemplo, se você tem, vai dividir a sua classe. Agora eu tô falando do Word Jumble Race. Como é que você pode fazer? Você vai pegar um saquinho, eu não tenho um saquinho aqui, né? Mas tudo bem. Vai pegar um saquinho e vai colocar, vai separar 5 frases do jogo. Coloquei 5 frases num saquinho, 5 frases no outro saquinho, 5 frases no terceiro saquinho. Tenho 3 times. Eu dou esse saquinho com as 5 frases ao mesmo tempo e eles têm que montar na carteira deles ou em algum outro lugar que você determinar as frases que você colocou aqui. Então, como é que tem o verbo, tem o complemento. Se você colocar did, vai ter que ter pergunta. Eles vão ter que usar todas as cartas que você colocou, certo? Se você, por exemplo, colocar uma carta no infinitivo e did é pergunta, então eles têm que organizar esses 3 pacotinhos que você deu. É claro que você não pode, você tem que pensar nas frases antes para que sejam frases corretas. Aí você dá os pacotinhos, 3 saquinhos. Eu já fiz usando chapéu, tá, gente? Só de sarro mesmo, só de brincadeira. Eu tenho os chapéus que eu uso aqui, chapéu que a gente compra, né, pra festa junina. Aí eu coloco lá no chapéu 5 frases para cada grupo. E aí quem terminar primeiro me chama, eu vou lá, se tiver correto, esse grupo ganhou. Então é uma maneira do seu aluno colocar as frases em ordem, ver se ele está sabendo colocar as frases em ordem, lembrando, né, já que a gente está falando do passado, mas eu posso usar com qualquer jogo de estrutura da língua da Play to Learn. Tudo bem? Estão entendendo? Comenta aí pra mim se eu tô sendo clara nas minhas explicações. Eu sempre gosto de saber disso, né? Porque eu tô falando, então coloca aí pra mim se vocês estão entendendo. Se vocês não estiverem entendendo, coloca aí, porque o meu objetivo qual que é o meu objetivo? Que vocês incluam jogos, atividades legais para que os nossos alunos cada vez mais aprendam inglês. O meu objetivo é compartilhar conhecimento. Vocês sabem que eu sempre falo em toda live, no Brasil apenas menos de 5% da população sabe inglês. E nós temos esses dados em mãos. Uma vez que você tem o dado em mão, e é um dado muito triste, muito pequeno, né? A gente tem que mudar. Nós somos a geração de professores que podemos mudar isso, porque antes a gente não tinha esses dados em mãos. E aí, como é que a gente pode fazer? A gente pode transformar as nossas aulas em mais comunicativas. As dicas que eu estou dando até o momento, que foram 5, que bom, perfeito, ótimas dicas, muito legal. Que bom. É para que seus alunos falem. Vocês estão vendo que todas as atividades, eles têm que falar. Para o meu aluno falar inglês, ele tem que falar em todas as aulas. Então, esse é o objetivo. Agora eu vou eu já falei da Word Jumble Race, né? Agora uma atividade que eu gosto muito. Eu aprendi essa atividade, vamos dar crédito pro autor. Eu não lembro o nome dele, eu acho que o livro dele não tá aqui. Eu tenho uma biblioteca aqui do lado, por isso que eu tô olhando para ver se eu acho o livro dele, mas não tá. Chamava New Wave, gente, e é lá pelos idos de 1990, tá? New Wave. E aí eu aprendi essa atividade nesse livro, deve ter vários outros. Chama-se Find Someone Who. E aí você escreve conta aí pra mim se vocês já viram. Tem no Interchange também. Jack Richards também gosta de usar essas atividades. Eu sou fã do Jack também. Então chama-se Find Someone Who. E aí eu percebi alguns meses atrás que eu posso fazer essas atividades com os jogos da Play to Learn. Eu dava pulo dessa altura, né, gente? Então, como é que eu posso fazer o jogo Find Someone Who com os meus alunos? Eu vou separar as cartas. Então, por exemplo, se eu quero praticar, eu embaralhei, né? Agora eu tô caçando as cartas aqui. Se eu quero praticar o passado, o Find Someone Who, eu vou fazer o quê? Eu vou dar essas cartas aqui pro meu aluno.
eu posso dar 3 cartas para cada aluno e ele tem que encontrar alguém que... Então ele vai ter que... Ó, eu coloquei no passado. Find someone who forgot to call you. Essa é a deixa do exercício. Agora, ele vai ficar em pé. Eu posso dar 3 cartas para cada aluno. Todo mundo em pé, né? Tipo uma cocktail party. E aí, o meu aluno vai ter que abordar outros alunos e transformar essa carta aqui numa pergunta no passado. Então, find someone who forgot to call you. Ele vai chegar para o outro colega e vai falar: Did you, né? Did you forget? Ele vai ter que mudar, ele vai ter que lembrar que o forgot é passado. Did you forget to call someone yesterday? Aí ele vai perguntando até ele encontrar alguém, certo? Depois ele pode anotar quantas pessoas ele achou. Essa aqui, eu dou essa carta para ele. Spent much money. Então ele vai... Qual que é a pergunta que ele tem que produzir? Did you spend much money last week? Knew we had a test. Did you know we had a test last month? Então, é muito legal que você... Olha só, gente, que atividade... Eu adorei essa atividade. Comenta aí pra mim se vocês entenderam essa atividade e se vocês gostaram tanto quanto eu. Porque a partir de uma carta, eu dou uma carta. I know, I would love to join your team. I teach Brazilian Americans. Been teaching Portuguese to Americans. Legal, muito bom. Você... A partir de uma carta... Ele vai ter que produzir uma frase, vai ter que falar, vai ter que lembrar como é que é o infinitivo desse verbo e aí fazer a frase. Esse é no passado. E se eu... Deixa eu pegar um outro verbo, esse outro aqui. E se eu fizer com o simple present? Se eu fizer com o simple present, eu vou dar as cartas assim para ele. E aí ele tem que fazer qual tipo de pergunta? Do you speak a lot? Do you dream every night? Então, a partir de uma frase, você consegue fazer com que o seu aluno comece a fazer perguntas. Que mais? Então tem, para quem não conhece, né, deixa eu falar um pouquinho sobre tudo que a gente tem. Dá para fazer com o present continuous, dá para fazer com o can, dá para fazer com o present perfect, dá para fazer com o to be, dá para fazer com o past continuous, dá para fazer com to be no passado e o simple past did. E com esse aqui também, simple present. Eu falo bastante, né, Medeiros? Vamos lá então. Então tudo bem? Entenderam? Entenderam essa atividade? Comenta aí pra mim, que é o Find Someone Who. Dá pra usar com todas, gente. Então, você dá as cartas só no Present Continuous e o aluno vai ter que fazer frase no Present Continuous. Dá as cartas do verbo to be no passado e ele tem que fazer as frases. Só as cartas. O resto tem que estar aqui. Agora, a número 13. Eu numerei aqui, não é número 13, não, é... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A número 7 chama-se Crazy Story. Aí também eu posso usar com todos esses jogos que eu falei pra vocês. E o que vocês vão ter que fazer? Por exemplo, se você quer que ele monte uma história no passado, você vai dar os verbos, verbos no passado. The best stuff, best educational material. Thank you. Você vai dar os verbos no passado para ele, certo? Ou pode dar no presente, não tem problema. Aí você pode dar 3 verbos para cada aluno. Se você tem um grupo, sei lá, de 10, deu 3 verbos para cada aluno. Ou pode dar também essa parte aqui, quando a ação aconteceu. Aí, o que você faz? Você começa a contar uma... Lembra que chama-se Crazy Story. Certo? O professor começa a contar uma história e daí ele aponta para um aluno. Aí o aluno tem que continuar a história escolhendo uma das 3 cartas que ele tem. Aí esse aluno continua a história,
aponta para outro aluno. Ele tem que continuar a história com uma das 3 cartas que ele tem. Aí aponta para outro e assim sucessivamente. Então, o Crazy Story é uma atividade para o seu aluno que já está desenvolvendo a fluência, que já consegue falar, contar histórias, certo? Mas você só chega nesse nível se você, desde o início, incentivou, trouxe atividades para que seus alunos falassem. Então essa foi Crazy Story. Agora a atividade... Gente, deixa eu mostrar para vocês o meu novo board do Punch a Word. Eu tirei uma foto e tá lá no feed. Fiz agora de manhã. Conseguem ver? Então, o que eu fiz? Ó, vou falar para vocês. Isso aqui é uma caixa de papelão fechada. Uma caixa que eu fui no supermercado, comprei lá. Depois eu vou pôr todas as fotos para vocês. Eu encapei... Medeiros tá gostando, né? Eu encapei e aí eu colei esses copinhos aqui com uma fita dupla face. Tudo feito aqui hoje mesmo, tá? Não comprei nada, os copinhos eu tinha. Aí aqui, gente, normalmente eu faço com papel de seda. Hoje eu não tinha papel de seda. O que eu fiz? Coloquei lencinho de papel, vi a caixa e fechei tudo com elástico. Então, o que você vai... E dentro das cartas, ó, aqui tem uma. Qual que é, ó? Punch a Word. Seu aluno você pode dividir os times em grupos, certo? Aí ele vem aqui, ele tem que dar um soquinho, né? Punch, ele tem que dar um soquinho. Se ele vem muito fraquinho, não vai ter soquinho, não vai ter frase. Dei um soquinho, peguei a carta, eu tenho que fazer uma carta com esse verbo aqui. Live. Certo? Então, essa é a ideia para vocês trazerem mais diversão para a aula de vocês com como fazer esse board aqui. Depois eu ensino. Cada carta que ele tirar, ele tem que fazer uma frase. E aí, ele vai marcando pontos, né? Se a frase estiver correta. Gostaram? Coloca aí pra mim se vocês gostaram, se vocês vão fazer o Punch a Word. É muito legal. E dá pra usar com todos. Dá pra usar com esses verbos aqui, né? Com esses jogos. Mas, por exemplo, se eu tenho esse outro jogo aqui, que é o de profissões, eu posso usar as cartas do jogo das profissões e ele vai ter que fazer uma frase, descrever a profissão, falar um objeto que essa profissão usa. Certo? O Medeiros, o Adalto, diz que gostou, loved it. Elaine gostou. Legal, depois façam e me marcam. Mais 2 e daí eu paro, tá bom? Mais 2 atividades. A outra é essa aqui, que é antiguinha também, mas eu gosto muito. Que é, o que eu fiz, gente? Eu pego os meus, poderia chamar de Pop-Up Award. É mais bonitinho, né Marielle? Do que Punch. Gostei. Pop Award. Legal, legal. Obrigada pela sugestão. Então, olha esse aqui. É um spinner. Aí, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma mesa. E vou ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Vou tentar usar aqui. Ó, conseguem ver? Faz de conta que isso aqui é uma mesa. Pop a Word or Punch a Word. Eu tenho aqui, estão vendo? E aí eu coloco o dedinho aqui, só que agora não tenho dedo suficiente para tudo, né, gente? Aí o meu aluno coloca o dedinho aqui em cima e roda. Aonde cair, ele vai ter que fazer uma frase com essa palavra. Então, essa aí é o spinner que dá para usar com todas as cartas da Play to Learn, inclusive com jogos de vocabulário também. E a última dica, gente, chegamos aqui, Spin It, legal, gostei do nome. A última dica é Roll the Dice and Make a Sentence. Então essa aqui é bem simples, você vai precisar de um dadinho. Se você compra os jogos da Play to Learn de tabuleiro, você recebe um dadinho. Aí o que você precisa? Eu não trouxe aqui, mas você precisa ter uma legenda. Por exemplo, número 1, você escreve assim, make a question. Quando tirar o número 2, make a negative sentence. Quando tirar o número 3, make an affirmative sentence. Quando tirar o número...
perdi aqui. 5. Make a double-edged question. E assim, roll the dice. E assim por diante. Você faz a sua legenda, dá o dadinho e aí você dá as cartas para os seus alunos do que você, por exemplo, se você quer que eles pratiquem, eles vão jogar o dado. Joguei o dado, vamos por aqui. Caiu o número 5, então eu tenho que fazer uma double-edged question. Aqui, e aí o seu aluno vai ter que pegar uma carta, né? Ele vai ter que fazer uma double-edged question com este verbo, não é qualquer verbo. Aí ele roll the dice, peguei aqui, pego uma carta e eu tenho que fazer. Então, why do you learn English? Where do you learn English? E assim sucessivamente. Então, essas foram as 10 atividades. Tem mais, viu, gente? Eu coloquei essas 10 porque são as atividades que estão no e-book. Então, se você ainda não viu lá o meu site, playtolearn.com.br, dá uma olhada lá e você pode se inscrever. Tem um lugar que é para se inscrever no site, não é nesse, pode se inscrever. Mas se você quiser receber o e-book no seu e-mail, procura lá onde que você escreve para você receber o e-book no seu e-mail, tá bom? E você vai receber um e-book maravilhoso que eu fiz com essas atividades e muito mais. Deixa eu ver quantas atividades tem no total aqui no e-book. Acho que tem quase 50. Deixa eu ver, tô voltando aqui. Quantas são? Quase, são 30. Acho que são 35 atividades para você fazer com os jogos da Play to Learn. Tem alguns jogos que dá para fazer, vai de 1 a 10 atividades, tá legal? Então, se vocês não entenderam, 50, desculpa, não é 50 não, é 35, 35 atividades. É que, por exemplo, nesses jogos aqui, tem 9 jogos, cada atividade, cada jogo dá para fazer de 10 maneiras diferentes. Então, 35, né? Deixa eu não mentir. E é isso, gente. Agradeço a participação de vocês. Eu faço lives também. Eu comecei esse horário novo aqui, né? Pra conversar com um público diferente. Quarta-feira, às 9 da noite, eu tenho uma live também, certo? Então, se vocês quiserem saber mais sobre os jogos da Play to Learn, sobre como ensinar de uma maneira bem comunicativa, vem na quarta noite também, que a gente vai conversar sobre outro assunto, tá bom? Ainda não decidi, mas vou adorar ter vocês comigo, certo? Então é isso, muito obrigada, tenha um super início de ano, um super 2022, vamos planejar essas aulas para que elas sejam bem comunicativas e para que a gente consiga fazer com que os nossos alunos realmente falem inglês. Elaine, obrigada. Medeiros, Adalto Medeiros, obrigada. Cristiano, obrigada a todos que estiveram aqui comigo. E eu conto com vocês, se vocês quiserem então saber de um assunto diferente, quarta noite, eu ainda não sei o que eu vou falar, mas vai ser algum assunto muito legal para professor de inglês, tá bom? Obrigada, gente. Grande abraço. Até!